As flores são criadoras de lares ao longo das estações, só um pouco para te dar uma ideia do que podemos cultivar aqui nesse clima oceânico temperado e ameno, que de certa forma não é o ideal para flores. Pode ser bastante úmido e não tão bom para as pétalas. Por outro lado, também pode haver tempo seco. Como o clima é ameno, a temporada de florescimento é longa. Agora estamos no meio da primavera. Estamos na terceira, quarta semana de abril e já tivemos 4 semanas de tempo seco, das quais as 2 últimas foram bem ensolaradas. As flores desabrocharam agora. Vou mostrar algumas aqui para te dar uma ideia. E a maioria do que está florescendo no momento é, bem, na verdade tudo. É perene, ou passou o inverno, ou é bienal. Então, por exemplo, os goivos, eles são bienais. Eu semeei no verão passado. É uma boa hora para semear goivos, você está se adiantando. O mesmo para as cravos dos poetas, que podem estar florescendo quando olharmos de novo. Goivos são ótimos porque florescem no início ou meio da primavera. E há algumas cores diferentes para apreciar, embora em inglês sejam chamados de wallflowers porque crescem em muros, eles crescem muito bem em canteiros. Esta aqui é uma perene, volta todos os anos e se chama brunera. E ela tem essa cor azul incrível na flor e também uma folha variegada muito bonita. E ela floresce por muito tempo, mas eu costumo podá-la no meio ou no final do verão. Corto bem rente ao chão, aí ela rebrota e floresce de novo na primavera seguinte, às vezes um pouco no final do verão também. Atrás de mim está o alecrim, que claro, estamos aproveitando na cozinha no momento. Em breve ele vai dar flores lindas, azuis. Tem algumas roseiras aqui. As roseiras são uma boa opção nesse clima porque florescem por um longo período durante o verão, mas ainda não. Na verdade, nós as podamos recentemente. Podá-las de forma mais intensa no final do inverno funciona bem para estimular flores bonitas e uniformes, além de flores de bom tamanho. E lindas flores nas árvores, algumas frutíferas, como a pereira concorde. Talvez vejamos frutas em nossa terceira visita no fim do verão. Mas estamos tendo uma sequência de geadas tardias no momento, geadas de abril. E na verdade estou percebendo que alguns dos estames dessas flores ficaram pretos. Não há garantia de colheita, mas ao menos aproveitamos as flores por agora. As tulipas estão incríveis este ano. Elas aproveitaram o sol recente. Quando eu era criança, o clima era mais frio e elas floresciam em maio. Agora florescem mais entre meados e o fim de abril. E ali também tem algumas íris. Tem pulmonária, que é uma planta muito fácil de cultivar e se auto-semeia bastante. Então, uma coisa que faço com ela é cortar quase até o nível do solo assim que termina de florescer. Eu não quero que ela se espalhe mais por sementes. Ela vai tomar conta do jardim. E olhando mais ao redor, há uma grande variedade de plantas que vamos ver com mais detalhes da próxima vez, incluindo lavanda, por exemplo, pequenos arbustos. E atrás de mim preciso mencionar a miosotis, que também se auto-semeia. Sabe, ela simplesmente cresce por conta própria. Mas eu vou arrancar isso antes que solte muitas sementes, mas está crescendo no cascalho ali. Tem um pouco de cascalho ao redor da casa. Este é um exemplo de como as flores embelezam o entorno sem grande atenção ao solo. Tirando isso, aqui é plantio direto, sem cavar. Nas próximas 2 cenas, vamos olhar o jardim e ver flores crescendo junto dos vegetais nas mesmas canteiras. Bem-vindo de volta. Hoje é 23 de junho, alto verão. Bem, não é exatamente o auge do verão, mas estamos chegando lá. Mas é época de flores. Tantas flores nessa época do ano. Muitas flores que vimos em abril já se foram. Já cortamos como a brunera, que foi podada até o chão há poucos dias. Agora já surgem os primeiros brotos novos. Então você passa por uma fase com algumas dessas plantas perenes em que não há nada ali por um tempo e depois surgem novas folhas como a pulmonária ali. Há um mês, ela terminou a floração e, antes de espalhar sementes, eu a cortei. Após um tempo sem nada, voltou a crescer e agora tem belas folhas salpicadas de prata. Então, ela traz valor nesse sentido também. A pereira que mencionei me preocupava, pois temia não termos peras por causa da geada. Algumas flores sobreviveram, especialmente as mais tardias, e também temos algumas peras, o que foi um ótimo sucesso. E as rosas que mencionei, uau, estão totalmente floridas, assim como o cravo dos poetas, aquela bienal adorável. Tem aquela de cor particularmente forte, bem do outro lado dessas rosas aqui. Provavelmente a estrela do momento, no entanto, é a erva dos gatos, que é uma das flores mais fáceis de cultivar. Uma das plantas mais fáceis, praticamente porque ela simplesmente volta todo ano a partir das raízes. E quando cheguei aqui há 8 anos, 9 anos, isso já estava aqui e eu não sabia porque era inverno. E então era assim. O solo estava sem nada.
E de repente, em abril e maio, todas as folhas apareceram, e em junho já estava florindo desse jeito. É uma das favoritas das abelhas, ótima para se ter por perto. Mas ela pode crescer bastante, sabe? Esse é um tufo de erva dos gatos que foi se espalhando devagar, e uma boa maneira de lidar com isso no final do verão é: eu passo o cortador de grama por cima, na verdade na regulagem mais alta, e isso corta rapidamente e com facilidade. Ótimo material para a pilha de compostagem. Ela volta a crescer após receber composto no inverno. Com muitas perenes, você pode podar e ter flores em diferentes épocas do ano. Esta aqui é mais um arbusto e é a Salvia gemensis. Ela está lá há cerca de 5 anos e sempre faço uma poda drástica no fim do inverno, após as geadas mais fortes. E ela parece morta por um tempo. Na verdade, essa aqui realmente parecia morta por um bom tempo, e eu fiquei com medo que estivesse. Quando esquentou em maio, surgiram novos brotos e consegui tirar uma muda. Agora temos essas flores lindas que duram quase todo o verão e têm uma cor maravilhosa. E elas são comestíveis e têm gosto e cheiro um pouco de abacaxi. E então, naquela área ali temos uma seleção diferente, temos algumas plantas que se autossemeiam. Até agora falamos principalmente sobre perenes. A autossemeadura é outra ótima maneira de conseguir flores, então as calêndulas africanas, debaixo das 2 ameixeiras, elas se autossemeiam muito. Para resolver, arranque-as com a enxada, exigindo alguma força de vontade, mas tente remover todas. E sempre tem algumas que sobrevivem, e isso é tudo que você precisa. Você não quer muitas. Se você deixar muitas crescerem, vai acabar com um monte de folhas e poucas flores. Em vez de você sabe o contrário. O que está acontecendo ali agora é que há algumas flores, poucas, mas realmente bonitas, e também tem alguns morangos crescendo. Um pequeno bônus agradável no meio, que são morangos de produção contínua. E além deles, há dedaleiras que nasceram sozinhas, que ficam bem discretas por um bom tempo, então agora estão florescendo. Estão realmente em todo o seu esplendor. Isso é digitalis, que solta muitas sementes. Eu costumo remover a maioria das flores antes que espalhem tudo, pois podem virar um mato problemático. Seleciono algumas para sobreviver ao inverno e florescer na primavera. Além disso, há mais. Uma linda perene chamada Aquileia, que está aqui há 6 anos. Pode podá-la bastante, quase até o solo, a qualquer momento no inverno. Todo esse novo crescimento e flores aparecem nessa época do ano, entrando em julho. A estrela do show é a Eschscholzia, papoula da Califórnia, que aqui cresce como erva daninha. Isso deve acontecer com você também. Se ela crescer e florescer, vai se autossementar. Novamente, trato ela como as tagetes e passo a enxada várias vezes. Ela é persistente e só as mais fortes sobrevivem. E você acaba tendo bonitos tufos dessas flores aqui e ali, e algumas de cores diferentes também. Eu realmente vi um pacote de sementes uma vez de flores rosas e vermelhas. Elas e até as que nasceram sozinhas mantiveram a cor original. Então elas estão espalhadas entre as outras, e aquelas vamos podar na verdade daqui a umas 3 semanas. Após a primeira floração, pode-as, mas não renta ao chão. Deixe caule com brotos visíveis para que voltem a brotar. E se em climas assim, onde os dias chegam a 25 graus, pouco mais de 70 Fahrenheit, em setembro é possível obter uma nova floração, o que é ótimo, pois nesse mês há menos flores do que em junho ou agosto. E veremos isso na última parte do vídeo, onde também vamos entrar um pouco na horta para olhar as flores que estão crescendo entre os vegetais. Pensamos que poderíamos ter feito isso agora, mas a primavera lá foi bem fria. Não há muitas flores agora, mas logo virá, pois estão quase florescendo. Você verá tagetes e zinnias muito bonitas, provavelmente até o final de agosto. O tempo passou apenas 8 semanas e veja o que aconteceu em 8 semanas. É fenomenal o crescimento nesses poucos meses, especialmente para flores sensíveis à geada que você não pode semear ou cultivar muito cedo. Então elas, como as zinnias, gostam do tempo dos girassóis. A maioria do que você vê aqui são plantas sensíveis à geada, por isso só as colocamos no jardim após a última geada, em meados de maio. Elas vão para fora na segunda metade de maio, geralmente no momento certo. Começam a crescer e criar raízes antes do verão, depois se desenvolvem rapidamente. Isso as ajuda a resistir às lesmas, que podem ser um grande problema para flores como estas zinnias. Plantá-las no momento certo também ajuda, porque uma planta mais forte, que já tem um sistema radicular bem desenvolvido, é menos vulnerável ou atraente para as lesmas. Essa é a minha experiência, pelo menos.
E então algumas dessas plantas precisam de suporte novamente, como as zinnias nós percebemos. Se não dermos, elas simplesmente se soltam do caule principal, os raminhos caem e acabam no chão. Girassóis também, da mesma forma, esse girassol laranja fantástico que é ramificado a partir de uma única semente. Você pode conseguir várias flores e continuar cortando ou não cortar se não quiser levá-las para casa. Remova as flores mortas apenas quando perderem as pétalas, a menos que queira as sementes. Elas florescem mais tempo se retirar as flores mortas. Ali atrás há um pequeno girassol amarelo. Fantástico de novo. Ótimo pelo florescimento contínuo durante todo o verão. E bem sustentadas, assim como essas ervilhas de cheiro, então o suporte é definitivamente algo a se considerar. Geada e suporte e como elas crescem. Falei principalmente de flores cultivadas a partir de sementes. Muitas crescem a partir de bulbos e dálias provavelmente a principal aqui, de qualquer forma. Então, uma linda dália vermelha atrás desses girassóis ali na beira da estufa. Eu apenas deixo o bulbo no chão e quase toda a primavera ela brota no início de maio. Depois vem uma pequena geada, você olha e vê todas as folhas pretas queimadas no chão pensando, isso nunca vai dar certo. E quando menos espera, ela cresce incrivelmente. Foram muitos anos assim. E é a mesma história para aquela sálvia ali embaixo, é uma sálvia notável chamada patens, notável pela sua cor. E aquela ali de novo, deixada no solo. É só podar no fim do outono ou início do inverno que volta a crescer. E falando nisso, também o agapanto, que temos alguns espalhados pelo jardim, e eles nesse clima, onde chegamos a cerca de -5, -6 graus, talvez uns 20 graus Fahrenheit, isso não é frio o suficiente para matar os bulbos, então eu simplesmente deixo eles no solo. Muito fácil de cultivar e você tem aquela linda florada todo ano. E dálias você também pode cultivar a partir de sementes, assim como as sálvias. Então nós temos... Bem, sálvia, na verdade essa eu comprei. Tem uma linda ali chamada Love and Wishes, que eu comprei como planta em vaso. E esse é um exemplo de como você pode preencher seu jardim de forma mais cara, se preferir. Quero dizer, essas são baratas, desde que você tenha instalações para propagação, para semear e cultivar. E aí você tem as que se auto-semeiam, então flores que eu adoro, especialmente, são aquelas que não se auto-semeiam demais, justamente porque podem tomar conta do jardim inteiro. E as calêndulas, por exemplo, as calêndulas anãs são muito boas para isso, assim como o linho, linária, lindas florzinhas vermelhas logo ali depois da estufa. Você tem várias opções. As que mais se auto-semeiam são os cosmos, por isso deixei eles crescerem debaixo das macieiras. Não replantamos mais. Só que, como eu disse para esses cosmos, você deve capinar forte e tirar a maioria deles com a enxada no início da primavera, deixando os mais fortes que sobreviverem para serem as plantas que vão florir. História similar à escutia que citei antes. Cortamos no início de julho, depois de a termos mantido assim até então. Depois cortamos novamente e agora está florescendo de novo. Foram 2 florações nessa planta. Vou terminar citando uma flor extraordinária que também cultivo nas bordas. Ela se auto-semeia, então Leonotis nepetifolia tem esses incríveis conjuntos de botões com pequenas pétalas laranjas que na verdade não duram muito, mas é uma planta realmente impressionante. É um exemplo da diversão com flores. Veja um catálogo, escolha o que gosta e experimente, mas sempre respeitando as necessidades climáticas e ajustando-as conforme as datas de geada da sua região.